Hallo, hallo, liebe Leute, hallo Familie, guten Tag, guten Mittwoch. Am Montag haben wir über zwei Verben gesprochen. Wir haben über das Verb setzen und über das Verb sitzen gesprochen. Und wir haben auch gesehen, was der Unterschied zwischen ihnen ist. Und jetzt werden wir noch weiter über das Verb sitzen sprechen. Muito bem, a gente falou na segunda-feira sobre os verbos setzen e sitzen, que significavam colocar sentado, setzen, colocar sentado, e sitzen, estar sentado. A gente falou então que o setzen é um verbo de movimento, porque eu estou colocando algo em algum lugar, estou tendo uma mudança de local, que ele é um verbo de movimento, e que com ele eu vou usar as preposições de local, as Wechselpräpositionen, com a acusativa. Já o sitzen, que é o verbo estático, que significa estar sentado, ou seja, ele é estático, eu vou usar com as Wechselpräpositionen no dativo. Se você perdeu por algum acaso esta aula, você tem definitivamente que ir lá assistir, porque ou ouvir, né? Porque realmente é super, super importante para que você entenda essa diferença entre esses dois verbos, porque, claro, se você souber isso, isso facilita bastante, já que esses dois verbos são muito parecidos, setzen e sitzen. A gente vem falando também do verbo legen e liegen, a gente já falou na semana passada, que vai funcionar exatamente com a mesma lógica. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre o verbo sitzen. Sitzen significa estar sentado, a gente já viu, mas muitas expressões idiomáticas são usadas com o sitzen. O que é expressão idiomática? É quando aquele verbo, ele não tem exatamente o sentido inicial dele, como por exemplo estar sentado, mas ele vai criar um outro sentido. Expressão idiomática é quando eu falo, por exemplo, alguma coisa que vai ter um sentido conotativo, um sentido diferente. Eu não vou traduzir palavra por palavra ao pé da letra, porque se eu fizer isso, eu não vou entender o que quer dizer. São expressões bem interessantes. A gente começou na última aula, a gente viu até a expressão idiomática im Dreck sitzen. Sitzen significa estar sentado, im Dreck na sujeira, estar sentado na sujeira. Essa é uma expressão idiomática porque estar sentado na sujeira não significa realmente ter uma sujeira ali, a pessoa está sentada ali dentro. Nada disso. Ele tem um sentido a mais, um sentido diferenciado, que é estar, desculpa a palavra, ferrado, digamos assim, estar numa situação ruim, estar numa fria, né? Isso é im Dreck sitzen. Eu estou numa fria. Ich sitze im Dreck. Eu estou numa fria. Então eu não posso traduzir como eu estou na sujeira. Tem até uma outra expressão com isso, que é in der Klemme sitzen. Klemme significa algo como encrenca, confusão, perrengue, né? A gente fala sempre dessa palavra perrengue. In der Klemme sitzen é estar sentado no perrengue também não funciona, né? Não é que você tá sentado no perrengue, você tá o quê? Numa fria, tá numa pior, tá numa situação ruim. Então, por exemplo, der Nachbar sitzt in der Klemme, o vizinho está sentado na encrenca, significa ele tá frito, ele tá numa pior, a situação dele não tá fácil, tá? Então, Dreck significa sujeira, Klemme significa perrengue, e com o verbo sitzen, ambos vão significar algo como estar frito. A gente também aprendeu a expressão auf den Ohren sitzen, que significa tapar os ouvidos. Não é exatamente estar sentado em cima das orelhas, mas é alguém que não quer ouvir, né? Então, quando você não quer ouvir, você está sentado em cima das orelhas. Por exemplo, Matthias sitzt oft auf den Ohren, que significa o Matthias está sentado com frequência. Matthias sitzt oft auf den Ohren, em cima das orelhas. Ou seja, tem muitos momentos, frequentemente, o Matthias não quer ouvir. Ele não está a fim de ouvir o que os outros têm a dizer. Matthias sitzt oft auf den Ohren. Muito bem. Agora vamos para uma expressão totalmente nova, a gente não falou na última aula. Auf dem falschen Dampfer sitzen. Dampfer significa barco a vapor. Dampfer. Vem da palavra Dampf, sem o ER no final. Dampf, que significa vapor. Dampfer é o barco a vapor. Auf dem falschen Dampfer sitzen significa, então, estar sentado no barco errado. Está sentado no barco errado. O que isso significa, será? Estar sentado no barco errado. Bom, vai significar estar enganado. Então, você me fala alguma coisa, fala, você fez tal coisa. Aí eu respondo,
Du sitzt auf dem falschen Dampfer. Du sitzt auf dem falschen Dampfer. Significa você está sentado no barco errado. Você está viajando, você está enganado. Não tem nada a ver isso que você está falando. Du sitzt auf dem falschen Dampfer. Tem alguma expressão parecida com isso em português? Estou tentando lembrar. Du sitzt auf dem falschen Dampfer. Qual expressão, gente, seria adequada aí para traduzir isso? Será que a gente teve expressão do tipo? Eu conheço a expressão pegou o ônibus agora, quer sentar na janela, mas não é a mesma coisa, né? É uma expressão com meio de transporte que diz que a pessoa tá enganado. Não tô lembrando, mas eu tô com a impressão de que a gente tem alguma expressão parecida com isso em português. Mas é isso, auf dem falschen Dampfer sitzen significa estar enganado, estar sentado no lugar errado, digamos assim. Expressão 4, in den Startlöchern sitzen. In den Startlöchern sitzen. Löchern vem, da verdade, da palavra Loch. Loch significa buraco. Loch significa buraco. E o plural de buraco, de Loch, é Löcher, com ER no final. Então, das Loch, de Löcher. Das Loch, de Löcher. Mas, como aqui tá no plural dativo, né? Ele ganha um N a mais, porque no plural dativo, os plurais, as formas do plural ganham um N a mais. Por isso que é Löchern com N no final, né? In den Startlöchern sitzen. Que significa, né? Start significa início, significa estar sentado nos buracos de início. Estar sentado nos buracos de início. Gente, realmente maravilhosa essa expressão, mas significa simplesmente estar pronto para começar, né? Ich sitze in den Startlöchern significa eu já estou aqui pronto para começar, é só apertar o play, digamos assim. In den Startlöchern sitzen, estar pronto para começar. Depois a gente tem a expressão 5, e a expressão 5 tem uma bem parecida em português, hein? Wir sitzen alle im selben Boot. Wir sitzen alle im selben Boot significa nós estamos sentados todos no mesmo barco. Nós estamos sentados todos no mesmo barco. Claro que você já reparou, então, que como em português, nós estamos todos no mesmo barco. Vai ser a mesma expressão, né? Aqui o barco é Boot, ao invés de Dampfer. Porque, como eu disse, Dampfer é o barco a vapor. Boot já é barco, assim, sem nenhuma característica específica, tá? Então, wir sitzen alle im selben Boot. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos sentados. No alemão, as pessoas estão sentadas no mesmo barco. 6. Essa também não é uma expressão, digamos assim, conotativa. Não vai ter nada de diferente do que está dizendo, mas é uma expressão bem comum. É por isso que eu queria ensinar para vocês. Auf der Anklagebank sitzen. Anklage significa acusação, é um termo do direito, né? Anklage é acusação, Bank é o banco. Então, é estar sentado no banco dos réus. O que significa isso? Quando eu falo, sitzt auf der Anklagebank, ele está sentado no banco dos réus. Ele está sendo julgado, né? Ele cometeu algum crime e tal. Então, ele está sentado no banco dos réus, ele cometeu algum crime. Sitzt auf der Anklagebank. Muito bem, essas são, então, as nossas expressões com o verbo sitzen. É muito legal aprender expressões porque a gente fica, então, em um outro patamar, né? Quando a gente começa a aprender uma língua, a primeira coisa que a gente tem que aprender é palavra por palavra, o que cada coisa significa. E depois, com a experiência com a língua, a gente começa a aprender o que as expressões significam, né? Isso acontece a mesma coisa no português, né? Mesmíssima coisa. Quando eu digo, nós estamos todos no mesmo barco, eu não estou indicando que a gente está todo mundo lá dentro de um barco, nada a ver, né? Estou querendo dizer que a gente está todo mundo na mesma situação, não é verdade? Então, a mesma coisa que acontece em português acontece em alemão. A gente vai ter essas expressões que vão significar coisas completamente diferentes daquilo que significa palavra por palavra. É o que a gente chama, então, de expressão idiomática. Quanto mais expressões idiomáticas a gente sabe, mais também quer dizer que a gente está fluente, porque simplesmente são as coisas mais difíceis de aprender, uma vez, os vocabulários, digamos assim, mais difíceis de aprender, uma vez que não é só olhar no dicionário, você tem que conhecer o que essas palavras juntas significam. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você aproveite, treine bastante essas expressões, treine também, veja também em quais situações essas expressões poderiam ser usadas, porque quando a gente contextualiza, realmente a gente consegue decorar, a gente consegue memorizar
muito mais, ok? Das ist alles. Tschüss!